Vascaíno do Cerrado. Bom dia, vascaínos que estão aí muito, mas muito aliviados e felizes com a atuação do Vasco ontem em São Januário, a despedida do Vasco 2024 em São Januário. Vim aqui, estava tomando um café vendo a repercussão dessa vitória do Vasco, vim aqui para fazer aquele vídeo que é um vídeo chato, né? Que é o vídeo de colocar o pé do vascaíno que já tá aí emocionado no chão, né? E com algumas observações que eu acho bastante importante, apesar da vitória do Vasco ontem, jogando bem, cara, que foi aí o que deixou o vascaíno mais... foi dormir mais feliz de poder ter visto um futebol mais vistoso, mais organizado. Acho que a palavra é essa. Um futebol mais organizado. O time é competitivo? Não. O time tá longe de ser um grande time, um elenco. A gente tem que mudar muita coisa para 2025, mas com um pouquinho de organização você consegue jogar futebol como joga o Juventude, como joga o Fortaleza, como joga times que não tem um elenco maravilhoso, e é isso que eu até trouxe no vídeo pós-jogo ontem. Nesse vídeo eu quero comentar aqui dois momentos da entrevista coletiva do Felipe que eu acho interessante a gente bater um papo e aí frear um pouco a empolgação para que a gente não deixe de cobrar, né? E não entre em 2025 achando que tá tudo maravilhoso, porque não está. Beleza? Antes eu vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Aí você compartilha, ativa o sininho, faz todas essas paradas aí que fazem, comenta o vídeo que ajuda com o engajamento e o vídeo ser distribuído no YouTube, tá bom? Bom, dois momentos ontem na entrevista coletiva do Felipe me chamaram a atenção. Primeiro, foi o momento que ele se emocionou ao falar do pai e do irmão que faleceram, inclusive em datas próximas, e mesmo assim, no dia que o irmão dele faleceu, ele estava lá ele compareceu ao Vasco para trabalhar, para treinar, diz que os dois estariam orgulhosos do que ele fez. Enfim, isso é legal, cara. A gente tem que entender que existe também essa parada da família, do sentimento, do que o cara vive na vida dele particular. A gente faz críticas aqui com relação ao trabalho, a gente faz crítica aqui com relação ao Vasco, e não tem nada a ver com cunho pessoal, não tem nada a ver com a vida particular de ninguém, tá? Então, só para deixar isso bem claro, e como eu falei quando o irmão dele faleceu, meus sentimentos ao Felipe pela dura perda, né? Porque você perdeu um pai, perdeu um irmão, não é fácil. Aí o cara, mesmo assim, manteve o foco e continuou trabalhando para ajudar o Vasco nessa situação que a gente, para sair dessa situação que a gente se encontra, tá? Então é um ponto que eu acho importante a gente deixar claro. Agora, o outro ponto é o seguinte, o Felipe, eu vou deixar um trecho no vídeo aí, que esse para mim é um vídeo preocupante, aonde ele vai enaltecer o zagueiro Léo Pelé, dizer ali que às vezes o time perde e a responsabilidade tentam imputar ao Léo Pelé, que ele é um dos melhores zagueiros que tem no Brasil, que é canhoto, é veloz. E olha, eu tenho medo desse tipo de comentário, porque ele fala que o Léo Pelé tem que ficar no Vasco para 2025, tá? O Léo Pelé não tem que ficar no Vasco para 2025. Com todo respeito, mais uma vez, ao ser humano Léo Pelé, né, que parece ser um bom pai de família, parece ser um sujeito de caráter, não é um cara da noite, é um cara dedicado, esforçado, só que ele precisa procurar novos ares. Não dá. Se você for lembrar o Campeonato Brasileiro, e aí o Felipe fala que ele é um excelente zagueiro, ontem fez uma partida bacana, mas oscila demais. Para uma partida bacana, a gente vai apontar várias em que o Vasco perdeu por culpa do Léo Pelé. Inclusive, vou apontar duas aqui no Campeonato Brasileiro. A derrota para o Criciúma e para o Bragantino nos acréscimos com falha do Léo Pelé. A eliminação na Copa do Brasil, o Vasco estava vencendo o Atlético Mineiro lá em Minas, e você vê que o Atlético não era essa coisa toda, e o Léo Pelé entrega 2 gols para o Atlético Mineiro. E aqui ainda teve uma falha em São Januário, que foi o gol do Hulk. Ali não foi falha total dele, mas ele esteve na jogada. Então, assim, quando erra, erra bizonhamente. Eu acho que já deu para ele, eu acho que ele tem que procurar novos ares. Se ele é um excelente zagueiro, na opinião do Felipe, vai ser um excelente zagueiro em outro time, e o Vasco precisa buscar um zagueiro para dois ou três zagueiros, se quiser pensar em alguma coisa para 2025. É a minha opinião, vou deixar o Felipe aí, que era a sua opinião. Não, eu diria, o Léo para mim sempre foi um grande jogador. O Léo começou comigo no Fluminense em 2013.
na lateral esquerda. O Léo Pelé é um grande jogador. Realmente, ele oscilou em alguns momentos, normal, mas é um atleta que tem um potencial muito grande, um zagueiro canhoto com a velocidade que tem, com a qualidade dele. É difícil você achar no mercado. Em algumas partidas ele foi bem, mas em alguns momentos a equipe adversária acabou fazendo um gol e as pessoas queriam culpá-lo de uma derrota, mas não. Eu acho que é um jogador sensacional, um jogador que eu espero que continue no Vasco, porque realmente achar um zagueiro da qualidade dele é difícil. Então o Léo está de parabéns não só hoje, mas como todo ano aí pelo que ele passou. É um atleta que tem muito ainda para nos ajudar. Espero que ele continue. Então tá aí a opinião do Felipe, eu vou deixar a minha. O Léo Pelé tem que sair do Vasco, tem que procurar novos ares, assim como o Felipe não tem que ser técnico do Vasco. Não é porque a gente superou o Atlético Mineiro, né, com todos os problemas que o Atlético vem passando, né, numa sequência ruim, desgastante, enfim. Eu não vou também tentar desqualificar o mérito, a vitória do Vasco, né? Então, assim, não é por causa dessa vitória que a gente vai achar que tá tudo certo. Eu vi gente comentando, agora porque ganhou, vocês são iludidos, acham que o time é maravilhoso. Não, falei ontem no vídeo, o time é limitadíssimo, o time não tem atacantes de velocidade, o time não tem zagueiro, né? Precisa de um volante para ser titular, então precisa de muita coisa para 2025, precisa de um técnico, porque o Felipe, por mais que ele tenha feito esse desabafo como vascaíno, ajudado o Vasco nesse momento, não serve para ser técnico do Vasco ainda. Quem sabe um dia, né? Mas agora não, agora a gente precisa de um técnico pronto, alguém que chegue para entregar um trabalho para 2025. É a minha opinião. Se a gente cair nessa história, nessa besteira de que, agora o time tá lindo, o zagueiro é bom, deixa o Felipe, aí a gente vai continuar cometendo os mesmos erros, tá? Os mesmos erros. Não, tem que mudar, tem que contratar, tem que qualificar, não só o time, quanto o elenco. Claro que a gente conta com peças importantes voltando, Jair fez uma excelente partida, Paulinho vai ser um cara fundamental para 2025, Alex Teixeira mostrou que tem condições de ajudar o elenco, já nem digo ser titular, mas de ajudar o elenco. O Coutinho para jogar próximo da área, você vê que é uma outra postura, uma outra atitude, não tem que jogar de volante, não tem que jogar atrás, não tem que jogar com 3 atacantes. O Coutinho tem que ser esse jogador para encostar no atacante, para dar esse passe diferenciado como que ele deu ontem, que é o que eu falava aqui há muito tempo. Então, alguns ajustes, dá para aproveitar alguns jogadores e trazer ali bons reforços para a gente não passar raiva em 2025. Essa é a minha opinião, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Para finalizar, tem uma notícia aí trazida pelo Flávio Dias, lá do Atenção Vascaínos, que representantes do Grego, o CEO da empresa do Grego, está hospedado no Rio de Janeiro para acelerar aí o trâmite da compra da SAF do Vasco. Cara, eu vou deixar isso aí para que os vascaínos decidam, né? Quem sou eu para poder mandar em alguma coisa ou decidir alguma coisa no Vasco? A minha posição, o meu posicionamento com relação ao Vasco, que eu acho que não deve ser vendido, eu já deixei claro, né? Não vou ficar dando murro em ponta de faca, eu vou estar aqui sempre torcendo para o Vasco, independente dele estar na mão de gregos e troianos, ou de estar na mão do Salgado, do Pedrinho. Eu sou Vasco e vou continuar torcendo para o Vasco dar certo, tá bom? Tenho a minha opinião, né? Faço questão de deixar aqui, mesmo contrariando muita gente que gosta e segue o canal, que pensa diferente, mas não vou mudar a minha opinião por causa de visualizações e likes. Eu vou manter o que eu acho correto. O Vasco tem que ser dos vascaínos, que a gente precisa de gestor qualificado, de gente competente, que consegue trazer recursos, que seja honesto, porque o Vasco é um time com um potencial gigantesco e não precisa ser vendido, entregue nas mãos de ninguém como uma quenga, né? Essa é a minha opinião, mas respeito quem pensa o contrário, tá bom? Curte, se inscreve no canal, desejar para você uma tarde, um dia abençoado, fique com Deus, saudações vascaínas.